Ok. Trazer o assunto para a tela de conversa encontra-se em Mateus, versículo 14, a do reino, dentro daquele contexto do sermão profético do nosso Senhor, na primeira sessão do sermão, onde ele fala do princípio das dores. Nós vamos explorar na última aula, vamos analisar esse texto mais cuidadosamente na última aula, mas eu quero trazer aqui essa última menção de Jesus, segundo o relato do evangelista Mateus, do Evangelho do Reino, que diz assim: e será pregado este Evangelho do Reino
por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. No dia 15 de novembro de 2022 foi divulgado um relatório da ONU, onde se constatou que o planeta Terra atingiu o número de 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes. Como ouvimos aqui pelo Bispo Weber, a metade dessa marca, por assim dizer, identifica-se como cristã. 4 bilhões de pessoas identificam-se como cristãos. Porém, vivemos nessa grande realidade onde pelo menos o dobro da população da Terra não se declara cristão. A outra metade, melhor dizendo, não se declara como cristã. 8 bilhões de pessoas. O planeta segue em rápido e agressivo crescimento. Junto com todas as manifestações do avanço tecnológico, vem também a cargo as consequências do pecado no mundo. Como falamos bastante do Evangelho como essa grande palavra de anunciação para a cura dessa absoluta e gravíssima doença que é o pecado, eu não vou explorar tanto os aspectos do pecado nessa aula. Mas a gente não tem como não olhar, sobretudo quando pensamos à luz de um texto que fala do princípio das dores, das consequências da queda no mundo que jaz no maligno, que cresce absurdamente, a marca de 8 bilhões de pessoas. Levou praticamente 10 anos, pouco menos de 10 anos, para 1 bilhão de pessoas aumentarem essa marca. O mundo cresce, por um lado, avanços benéficos para a humanidade surgem, por outro, e acredito que mais assustadoramente, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, quando vemos essa série de desastres acontecendo, desde o Oriente Médio, até o que tivemos muito perto de nós aqui no estado de São Paulo, durante os últimos dias. E diante de todo esse cenário, é necessário perguntar: quem tem o controle sobre todas as coisas? Sim, é necessário fazer essa pergunta para sempre trazermos a resposta às nossas mentes e corações. O nosso Senhor Jesus tem o controle de tudo. Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis. E quando falamos das boas novas do reino, falamos de trazer sentido para essa realidade tão tumultuada na qual nós vivemos. Por isso, Jesus, primeiro ponto que eu quero falar nessa introdução, é que Jesus conectou o momento de sua segunda vinda à pregação do Evangelho do Reino para todas as nações. Nós somos um povo que anseia pela volta de Jesus, assim eu creio. Nós queremos que Jesus volte, queremos estar unidos definitivamente, sem os entreveros do pecado com o nosso Senhor Jesus, quando chegaremos àquele momento de, uma vez justificados, hoje sendo santificados, seremos glorificados, e num corpo glorificado, como noiva de Cristo, seremos um com Ele. Ansiamos por esse dia, esperamos esse dia. Mas é importante, portanto, pensar como Jesus se posicionou em relação à sua segunda vinda. O primeiro ponto que eu destaco é esse: ele conectou esse momento, que teologicamente chamamos de parúzia, a segunda vinda, a volta de Jesus, à pregação do Evangelho do Reino, vejam, a todas as nações. Dentro da nossa realidade, há esses, por assim dizer, 4 bilhões de pessoas que não se identificam como cristãos, ou
dentre esses, aqueles que sequer ouviram o evangelho do reino. A todas as nações existe um chamado a pregar o evangelho do reino. O ponto central desta mensagem, o evangelho do reino, é o testemunho de que um rei está vindo para exercer abertamente o seu governo sobre todas as nações. O segundo ponto que eu ainda preciso ressaltar nessa introdução é que Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias e ali ele falou das coisas concernentes ao reino de Deus, como a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4. Depois disso, uma vez que o sermão profético de Jesus se dá antes de sua crucificação, antes de sua ressurreição e antes desses 40 dias, vale lembrar que ele investiu num grande intensivo depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão em glória aos céus, 40 dias de ensino intensivo sobre esse assunto, o reino de Deus. O terceiro ponto que eu destaco na introdução é que o evangelho do reino inclui as boas novas sobre a autoridade e a beleza do rei. Quando a gente fala de boa nova, sempre trazemos à mente, e não é errado, que a salvação chegou. A boa notícia é essa. A salvação do pecado e da consequente condenação do pecado chegou em Jesus. Na sua primeira vinda, Jesus de fato traz essa grande boa notícia. Mas temos motivos para nos alegrar que essa notícia não se encerra em nós, na nossa salvação, na resolução do nosso problema, desse problema intrínseco e natural que nós carregamos, que tem consequências sobrenaturais, que é o pecado. A boa notícia é que essas boas novas se encerram, encontram final, encontram objetivo, encontram propósito no próprio Senhor Jesus, em sua beleza. Quando Jesus voltar, amados, todos, crentes e incrédulos, aqueles que professam Cristo como seu Senhor e Salvador, e aqueles que não têm essa forma de entender-se a si mesmos e, consequentemente, ao seu Criador, todos, sem exceção, o verão. E não apenas o verão, mas verão a sua beleza, o seu esplendor, como a gente cantou aqui, com o esplendor de um rei, todos o contemplarão. A profecia de Isaías já é um prenúncio, mais um dos indicativos do caráter messiânico do profeta Isaías. É que esse atributo do evangelho do reino já está na mensagem profética. Veja, Isaías 33, versículo 14 diz: os pecadores em Sião se assombram, sim, eles temem. Porém, lá no verso 17, é relatado: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Isso está completamente de acordo com a visão apocalíptica de João, relatada em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, todo olho o verá, todos o verão, inclusive os que o transpassaram, até quantos o transpassaram, ou seja, mesmo aqueles que cometeram o gravíssimo pecado de ferir o corpo de Jesus, verdadeiramente homem, mesmo esses verão o nosso majestoso Rei Jesus em grande glória. E o último ponto nessa introdução que eu quero destacar é que o reino era o tema principal no ensino de Jesus. John Wimber, que foi um pastor falecido na década de 90 e um dos homens que melhor soube
andar nessa linha tênue entre a fidelidade à pregação da palavra de Deus, a uma doutrina saudável e sã, sem abrir mão do aspecto de como o Espírito Santo age com poder na presença de Deus no meio do seu povo por meio de sinais e prodígios, um assunto, uma matéria, uma ênfase que tem sido abordada e despertada no púlpito dessa igreja para nós. Então, penso ser interessante trazer essa abordagem que o Wimber usou, inclusive no material que o Bispo Weber tem estudado, está se preparando para mais adiante trazer e compartilhar para a igreja de forma adaptada, num material sobre justamente o assunto sinais e prodígios, sinais e maravilhas. No capítulo 2, quando ele fala da fundamentação teológica para essa prática saudável, onde a continuidade do Espírito Santo se manifesta com poder e grande glória na igreja, ele introduz esse capítulo dizendo isso: o entendimento sobre o reino de Deus é fundamental para o entendimento do ministério de Jesus. Então, todo esse assunto de reino de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, se queremos trafegar, andar nesse grande ambiente onde o ministério de Jesus se manifesta por meio do povo de Jesus, do corpo de Cristo, trazendo cura, libertação, profecia, sim, palavra de conhecimento no meio do povo. Se queremos isso, eu acredito que essa igreja tem um anseio aqui por isso, de ver isso acontecendo de forma bíblica e poderosa no nosso meio. Tenhamos isso em mente, porque isso tem a ver com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus que foi definitivamente dado, outorgado à igreja, que é o corpo dele. Ele é o cabeça da igreja. Então, o que Jesus fazia, consequentemente, eu e você devemos fazer por sermos corpo dele. Então, penso, junto com o Wimber, que é necessário termos o fundamento do entendimento do Evangelho do Reino para entendermos o ministério de Jesus e, consequentemente, fazermos do ministério de Jesus a nossa pregação e a nossa prática. O reino de Deus está em qualquer esfera da vida, onde a liderança, o governo, a presença e o poder de Deus se manifestam. E à luz dessa introdução, desse breve entendimento que nós trouxemos, eu quero trabalhar com algumas definições com você sobre o reino de Deus. Em cada uma dessas 3 aulas eu vou fazer isso, vou trazer pequenas porções de definição do assunto, e sempre começando com essa metodologia, primeiro olhando o que não é reino de Deus. O que o reino de Deus não é? Em primeiro lugar, o reino de Deus não é um domínio geográfico com fronteiras claramente definidas, como a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem fronteira com a Argentina ao sul, fronteira com a Venezuela ao norte. Não, o reino de Deus não se estabelece dessa forma. O reino, portanto, não deve ser identificado com nenhuma nação ou corpo político. Aqui a gente toca num assunto importante e nevrálgico. Na concepção do Evangelho do Reino de Deus, embora a ideia de governo e, por assim dizer, de domínio, de soberania, ela exista, ela não está atrelada à igreja, por assim dizer. Aí a gente pode pensar, ora, mas a igreja é o corpo de Cristo. Sim, mas o cabeça é Jesus, e ele é o cabeça da igreja. Assim como é a cabeça que, quando estamos saudáveis, dá controle e ordem ao corpo, da mesma forma funciona com Jesus e a sua igreja. Desse modo, a gente é muito errático. Algumas declarações como: o Brasil é do Senhor, ou os Estados Unidos é do Senhor, ou a Argentina é do Senhor, ou Israel é do Senhor. Essa setorização nacional, primeiro, ela
ela é complicada nos próprios termos, uma vez que reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Jesus é Senhor sobre tudo e todos, amados. A gente não precisa declarar isso. O problema é que por trás dessas declarações, na verdade, estamos querendo um Estado-nação evangélico. E o propósito do Evangelho do Reino de Deus não contempla isso. Isso é muito pouco para Jesus, irmãos. Muito respeito a talvez alguns de vocês que possam ter falado isso, porque ouviram pessoas que vocês levam a sério, que falaram, até pessoas sérias que porventura se emocionaram muito com esse tipo de declaração e falaram isso. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, tudo é do Senhor. O mundo todo, esses 8 bilhões de pessoas, só existem porque Deus quis que elas existissem. Para começo de conversa. E em segundo lugar, e aqui é o cuidado, o reino de Deus ele não pode ser limitado a espaços físicos. Ele não pode ser limitado aos 214 bilhões, né, de brasileiros. Milhões de brasileiros. Tantos números gigantescos, eu até me perco. O reino de Deus não pode ficar limitado a isso. O reino de Deus não pode ficar limitado à China. O reino de Deus é muito maior. Portanto, ele não é um domínio geográfico, com fronteiras claramente definidas. Em segundo lugar, o reino de Deus não é um lugar que chamamos de céu. Pelo menos ainda não. E aqui eu quero trazer um esclarecimento sobre isso. Isso não significa que o reino de Deus está ausente do céu. Ao contrário, Jesus governa como Rei e Senhor, ao sentar-se entronizado à direita de Deus. Mas o reino nunca deve ser pensado como restrito a algum tipo de local celestial ou totalmente espiritual e invisível. Percebam, o reino de Deus, ele não se limita a barreiras físicas e até celestiais. O reino de Deus excede, é muito maior do que isso. E aqui eu trago, uma vez passando por esses 2 demonstrativos do que não é o reino de Deus, eu trago para a nossa aula, para o nosso quadro, eu quero muito enxergar isso aqui como um quadro branco. Na verdade, eu queria poder dispor aqui de um quadro para a gente ir escrevendo e estar num ambiente, uma classe mais interativa. Então, eu olho para essa tela de projeção como isso, como um quadro branco, onde a gente compartilha aqui o conteúdo da aula. Então, eu trago essa citação de George Eldon Ladd, que foi um especialista em Novo Testamento, um erudito em Novo Testamento, que foi profundamente usado por Deus para explicar o assunto, o Evangelho do Reino, desde o século XX. Ele define, portanto, o reino de Deus como o reino redentor de Deus em Cristo, destruindo seus inimigos e trazendo as bênçãos de seu reinado. No entanto, o reinado de Deus manifesta-se em vários domínios, e os evangelhos falam de entrar no reino de Deus, tanto hoje como amanhã. E ele desenvolve mais esse assunto da questão temporal do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta tanto no futuro como no presente, e por isso cria tanto um reino futuro como um reino presente, em que o homem pode vivenciar as bênçãos de seu poder e sua presença. Quando falamos aqui de o já e o ainda não, por vezes, temos como base, parte dessa base, na verdade, essa declaração de George Eldon Ladd aqui, esse postulado do Ladd. E para a gente ilustrar isso melhor, eu quero pensar em termos de teologia sistemática. A teologia sistemática, gente, ela tem 4 pilares que a gente também eventualmente sempre menciona aqui em nossas pregações e ensino: criação, queda, redenção e consumação. A gente tem a história da redenção aqui. E isso são os 4 pilares do que teologicamente chamamos de teologia sistemática.
Então, quando você compra um livro de teologia sistemática, como muitos de vocês aqui estudaram há alguns anos atrás com o bispo, a teologia sistemática de Wayne Grudem, você abre lá no primeiro capítulo e vai falar do quê? Da teologia de Deus, vai falar de quê? De criação. E se você for seguindo o índice da teologia sistemática, ela vai culminar lá na consumação, nas últimas coisas, naquilo que teologicamente chamamos de escatologia, a doutrina das últimas coisas, onde se consumará tudo, onde essa história da redenção encontra consumação. Mas para tratar desse assunto, da temporalidade do reino de Deus, temos que ter como uma escala de medição essa história da redenção, esses 4 pilares da teologia sistemática, mas para aferir a questão temporal, reconhecendo a presente era onde vivemos e a era que há de vir, ou era vindoura, esse futuro que o autor que eu trouxe aqui, o professor que eu trouxe menciona, a presente era, a era futura, a gente trabalha em termos de teologia bíblica. Nos apossamos de assuntos catalogados na própria palavra de Deus que vão dar sustentabilidade para essa concepção temporal. Nós vamos fazer isso, começamos a fazer isso, na verdade, ao trabalhar com esses 6 textos, essas 6 passagens dos evangelhos sobre reino de Deus. Porque, queridos, o assunto reino de Deus está profundamente ligado com essa linha do tempo, de acordo com um bom entendimento teológico bíblico. É isso que faz, portanto, a gente entender uma conexão entre cada um desses momentos e reconhecer o já e o ainda não. O já e o ainda não que a gente tanto fala aqui, queridos, começa evidentemente no ministério de Cristo, começa na redenção e encontra fim na consumação, na segunda vinda de Jesus. E aqui, como o assunto da aula não é escatologia, não é doutrina das últimas coisas, a gente não vai entrar naquele debate que alguns crentes gostam muito de milênio, e a gente não vai falar disso aqui. O nosso assunto é o evangelho do reino e o rei do reino, Jesus, pelo menos nessas aulas. Talvez no futuro a gente possa explorar mais isso. Mas para termos um entendimento temporal é necessário situar onde encontra, portanto, esse tal de o já e o ainda não, que o João tanto fala aí, por vezes o bispo também faz menção, o professor Luiz. É justamente no início do ministério de Jesus, onde a redenção chega. Então, quando eu falo com você, eu compartilho, querido, a boa nova da salvação é abençoadora, é maravilhosa, é transformadora, resolve o nosso problema, coloca a nossa vida no eixo, coloca a nossa vida no lugar, nos traz alegria. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, ela não termina em nós, ela não termina resolvendo o nosso problema apenas. Ela aponta para a consumação, para a segunda vinda de Jesus. Para simplificar, o já e o ainda não está entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. O já e o ainda não, portanto, está entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E é nesse lugar, é nesse ambiente, nessa dimensão, nesse espaço-tempo em que a igreja é chamada para cumprir a vocação que Jesus deu a ela. Por isso é importante compreender o Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino era o tema central do ministério de Jesus, portanto deve ser o tema central do ministério da igreja. A gente está junto nesse raciocínio? O Evangelho do Reino era o tema central do ministério de Jesus, portanto este deve ser o tema central do ministério da igreja. O que eu quero dizer é que sim, devemos pregar as boas novas de salvação urgentemente, amorosamente, calorosamente a todos aqueles que conhecemos e ainda não encontraram essa grande redenção para a sua vida. Hoje nós vamos celebrar aqueles que encontraram no nosso meio essa redenção. Aleluia! Hoje à noite vai ser festa para isso, para testemunharmos, e a gente já testemunha na vida do casal querido que vai ser batizado, das pessoas que vão ser batizadas aqui, essa bênção da redenção.
Mas a boa nova que eu tenho para dizer para vocês que vão desfrutar desse momento, essa noite, seu Diniz, irmã Cláudia, saibam, ela não termina nessa redenção que vocês encontraram. A boa nova continua como fonte de águas vivas, jorrando a verdade de que o grande problema do mundo inteiro, desses 8 bilhões de pessoas, encontrará consumação na segunda vinda de Jesus. Portanto, a busca por um ministério obediente a Cristo, e que envolve pregar o que Cristo pregou e mais, praticar o que Cristo praticou, tem como entendimento isso: temos um rei. Temos um rei. A igreja não é o reino. Mais à frente eu vou explorar isso na próxima aula. Mas a igreja por si só não é o reino. Temos um rei chamado Jesus. Ele é o dono da igreja, ele governa sobre tudo e todos. E agora, como eu falei, em termos mais práticos, eu quero abordar o primeiro dos 5 aspectos do Evangelho do Reino, expostos em cada um dos 6 versículos em que o Novo Testamento mostra e nos apresenta a expressão Evangelho do Reino. O primeiro aspecto, irmãos, é o discipulado pessoal. Discipulado pessoal. Vamos ler juntos? A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aqui a gente está diante da última vez em que Lucas relata que Jesus usou a expressão evangelho do reino. O contexto é um debate com os fariseus que tem início nesse capítulo 16 e vai até o capítulo 17 do mesmo evangelista. E aqui vejam o papel das escrituras. A lei e os profetas vigoraram até João. Ele determina um limite. Desde esse tempo, desde João, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E era assim a pregação de João o Batista, e aqui ele se refere a João o Batista, o último profeta que anunciou a vinda do Messias, humanamente primo de Jesus. Alguns gostam de pensar que João já profetizava no ventre da sua mãe. E João anunciava o reino de Deus, chamando aqueles que o ouviam ao arrependimento e dizendo: o reino está próximo. O evangelho do reino de Deus, aquele mesmo este evangelho que em sua última menção, de acordo com Mateus, é falado que será anunciado lá no contexto do princípio das dores, em Mateus 24, a todas as nações. E vejam, todo homem se esforça por entrar nele. Existe um empenho, sim, para a entrada no evangelho. O empenho aqui não diz respeito ao mérito humano, a performance, como eu costumo usar essa expressão aqui, ao seu ranking pessoal de santidade. O empenho aqui diz somente a seguir a Jesus. O empenho de seguir a Jesus. O empenho de uma longa obediência numa mesma direção, como diz o texto muito precioso sobre discipulado de Eugene Peterson. Uma longa obediência numa mesma direção. Andar seguindo Jesus. Isso demanda esforço. Esforço diz respeito a discipulado pessoal aqui. Discipulado pessoal, eu quero deixar claro como o discipulado de Jesus diretamente na nossa vida. É óbvio que Jesus vai usar os irmãos e as irmãs nessa caminhada, mas essa jornada
de sermos formados à semelhança de Jesus começa nesse reino de Deus que vem para a nossa vida por meio da pregação e da prática do próprio Jesus. Esse reino, trazendo redenção até a consumação, invade a presente era, anunciando essa era que há de vir. Nessa preparação, o discipulado pessoal acontece. O chamado a andar com Jesus para além de uma mera religiosidade acontece aqui. Muito cuidado, porque por vezes em nome de fugir da religiosidade, abre-se as portas, escancaram-se as janelas para a licenciosidade. O evangelho do reino não é um pretexto para simplesmente, ok, Jesus é o nosso rei, ele cuida de nós, ele zela de nós, ele é soberano sobre todas as coisas, eu não preciso prestar obediência aos meus irmãos e irmãs da caminhada, não preciso me sujeitar a eles, eu vivo como eu quiser. Não, o evangelho do reino, ele eleva a barra, ele tira a coisa para além da esfera da religião meramente visual, meramente ritualística, o que lamentavelmente era a realidade dos fariseus e o que lamentavelmente é a realidade de muitos nós. Ritos, formalidades que trazem uma mera repetição no nosso dia a dia, como o bispo alertou e exortou aqui essa manhã, ao falar da expressão da igreja no ambiente de louvor e adoração durante cânticos. Quando a gente tem uma concepção do evangelho do reino bem afiada, nós entendemos o esforço para entrar no reino de Deus, a não nos render à ideia do senso comum de, ok, eu vou lá para a igreja fazer o que eu sempre faço, porque, enfim, não tenho nada melhor para fazer. Não, a despeito das condições ao redor, lembramos de que existe uma realidade muito maior e que excede o nosso entendimento. Essa realidade onde Jesus, o nosso Rei, está sentado à destra de Deus Pai e merece, é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. De modo a gente vir e entregar o que nem tem condições, como eu hoje, eu não tenho condições vocais nenhuma, e mesmo assim eu vou entregar. É o que tem, eu vou entregar. Eu vou me lançar diante do Senhor. Isso acontece, amados, porque a realidade do discipulado pessoal, em primeiro lugar, nos chama a desfrutar de nosso relacionamento com Jesus. Uma das belezas desse reino de Deus é que ele não age de acordo com a lógica do reino dos homens. O reino dos homens deixa bem clara a separação entre a casa imperial e os plebeus. Deixa bem clara essa separação. O reino de Deus subverte esse valor ao simplesmente mostrar para nós, à luz da palavra de Deus, que o próprio Deus abriu mão da sua glória, tomou a forma de homem, de servo, e veio para essa realidade caída que é a nossa. Eu e você temos acesso, portanto, no discipulado pessoal com Jesus, a desfrutar desse relacionamento que Ele mesmo já liberou, Ele mesmo já outorgou, permitiu acontecer. Dentro desse contexto, desse debate com os fariseus, em dado momento eles perguntam para ele, aí já avançando lá no capítulo 17, eles perguntam, quando virá o reino de Deus? E aqui a Nova Almeida Atualizada é uma versão que traz com mais exatidão o que Jesus quis dizer. Jesus respondeu assim, nos versos 20 e 21 de Lucas 17. O reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. A nossa
versão usual aqui na igreja, a revista atualizada diz: o reino de Deus está no meio de vocês, o que pode causar uma má compreensão para alguns, como se o reino de Deus estivesse dentro das pessoas somente, dentro dos indivíduos. Essa tradução ela é mais exata ao mostrar que o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava entre eles, eles não conseguiam ver, porque eles ainda entendiam uma forma de se apresentar diante de Deus não relacional. Era uma forma meramente ritualística, era apenas o rito. O rito ele pode ter algum tipo de empolgação, de reverência, de devidas vênias durante um tempo, mas uma hora ele se desgasta e acaba e morre. Em Cristo e com a ótica do Evangelho do Reino de Deus, o discipulado pessoal literalmente nos toma pela mão para um relacionamento de amor com esse Deus, a desfrutar desse relacionamento, de modo a fazer eco com a grande confissão de fé reformada de Westminster, que diz que o objetivo principal, o fim de todo ser humano, é viver para glorificar a Deus e encontrar deleite, prazer nisso, se deleitar nisso. É para isso que a gente foi feito, é para isso que a gente existe. Tentar fazer as coisas de outras formas nesse ambiente de fé, saibam, vai encontrar esse desgaste. E por vezes o desgaste vem. E quando o desgaste vem, temos que nos lembrar: a realidade do Evangelho do Reino precisa tomar conta da minha vida, com o poder e a presença do Espírito, para trazer à minha mente a realidade de Lucas 17, 21. O reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está entre a igreja hoje. Temos acesso a desfrutar desse relacionamento pessoal com Jesus. Experimentamos, portanto, o reino em nossos corações quando recebemos o perdão e nos envolvemos no poder do Espírito para andar em liberdade sobre o pecado e as trevas, capacitando-nos a obedecer à liderança de Jesus. E Paulo, que a gente vai acessar já já, em sua teologia aos Romanos, sua teologia acessível a todos, vai abordar isso, essa liberdade para andar em obediência à liderança de Jesus sobre a nossa vida. Assim devemos desfrutar de nosso relacionamento com Jesus, com confiança, alegria, fascínio e empenho. Uma vez que reconhecemos essa realidade redentora, eu fui salvo do pecado e da morte. Meu Deus, que alegria por isso! Como eu devo confiar nessa realidade, a despeito dos meus desconfiáveis hábitos, dos meus desconfiáveis caminhos? Eu tenho alguém absolutamente fiel e digno de confiança, que é o meu Salvador. E confiando nesse Salvador, que também é o meu Senhor, eu me fascino diante da sua beleza. Eu contemplo pela fé a beleza da sua santidade. Isso me move, faz com que eu viva de modo a me esforçar com alegria, fascínio e confiança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha como Paulo, alguém que teve um encontro pessoal com Jesus, mas não foi como os outros apóstolos, que teve um relacionamento íntimo de 3 anos com Jesus. Desses 12, 3 mais próximos, desses 3, um mais próximo ainda, João, o evangelista. Paulo não desfrutou disso, Paulo não desfrutou de sequer os 40 dias de conferência intensiva de Jesus com os seus discípulos depois da sua ressurreição. Mas Paulo teve o entendimento do que é o reino de Deus e de como o reino de Deus chama e confere esse discipulado pessoal que dá acesso a um relacionamento com Deus por meio de Jesus. Ele diz em Romanos 14, 17, vamos ler juntos? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Paulo aqui está falando no contexto de liberdade e amor entre os irmãos da igreja em Roma. Paulo aqui está chamando o assunto para algo muito maior do que as meras relações pessoais. Paulo, nesse ambiente de liberdade, entende que o reino de Deus não diz respeito a coisas materiais, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A gente vai explorar mais esse assunto nas próximas aulas. O fato é que essa realidade de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ela é disponibilizada àqueles que nasceram de novo pela graça. Então, dentro do discipulado pessoal, temos esse subaspecto, esse aspecto relacionado ao principal do discipulado pessoal, que é estar debaixo da graça. Essa implicação do Evangelho do Reino, que aponta para o discipulado pessoal que nós temos com Jesus, só é possível por estarmos debaixo da graça de Deus. A graça de Deus ser o grande e protetor teto sobre a nossa vida. Romanos 6, versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo aqui, como é a marca desse capítulo 6, fala da liberdade das cadeias do pecado. Nessa liberdade das cadeias do pecado, nós somos chamados a sermos instrumentos nas mãos de Deus. Versículo 13 aqui de Romanos 6 vai falar disso. Mas para sermos esses instrumentos, esses discípulos, seguidores de Jesus, usados por Jesus, precisamos dessa realidade de quem reina na nossa vida, quem governa na nossa vida, quem manda na nossa vida. O início do versículo 12 ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não governe. O mesmo verbo do grego original, usado para governo, em relação a Jesus, basileia, da palavra basileia, a contração verbal é usada aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Saiba, no fim das contas, eu e você, se não nos rendermos a Jesus, a gente vai obedecer a alguém. A gente sempre obedece a alguém. Porque num ímpeto de autonomia existencial e aguda independência psicológica, a gente pode pensar: eu não preciso de ninguém, cheguei num ponto da minha vida, estou num status da minha vida que eu não preciso de ninguém. Eu obedeço o que eu entendo pela minha lógica, pela minha ética, pela minha visão de mundo. Eu obedeço os meus instintos. Saiba, sim, você vai obedecer os seus instintos, que são profundamente conectados com o seu corpo mortal, herdeiro de Adão e Eva, contaminado absolutamente de pecado. Por isso a gente deve se render ao reino de Deus. Por isso a nossa declaração é que Jesus é o nosso Salvador e é o nosso Senhor. É o nosso Kyrios do grego. E é dessa expressão que sai a contração verbal da palavra domínio, em destaque no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não se assenhorar
de vós. O pecado não vai ser o seu senhor mais, porque vocês não estão debaixo da lei. A lei que evidencia o pecado, a lei que escancara a realidade do pecado. Porque aquele que cumpriu a lei totalmente já veio e é o nosso rei. Morreu por nós, garantindo redenção, e está sentado à destra do Pai como o nosso Senhor. Então a gente não precisa mais ser conduzidos à liderança, ao governo, ao domínio e ao senhorio do pecado, porque estamos debaixo da graça, desse ano aceitável do Senhor, desse tempo gracioso no já e no ainda não, onde podemos reconhecer a nossa vida é pecaminosa, está distante do Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, salva-nos, redime-nos, perdoa os nossos pecados, confessamos que somos pecadores diante de Ti, e vem com o Teu reino e toma conta da nossa vida. Venha a nós o Teu reino, assim na terra como no céu. As implicações de estar debaixo da graça são ilustradas de forma belíssima nos versos 20 e 21, que encaminham para a nossa conclusão da aula de hoje de Romanos capítulo 5. Vamos ler juntos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Mas aleluia mesmo! Como o pecado reinou pela morte, vejam o oposto, a virada de mesa do reino. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O primeiro Adão conferiu a nós esse domínio do pecado sobre as nossas vidas. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, nos garantiu esse reinado gracioso pela justiça para a vida eterna, até a consumação, para a vida eterna, nele que é o nosso Senhor, nele que é o nosso discipulador principal, nele que nos chama para um relacionamento pessoal, nele que nos coloca debaixo de sua graça. Concluímos, portanto, entendendo que o reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito, que nos leva ao conhecimento íntimo e ao relacionamento com Jesus. O reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito. Meu irmão, minha irmã, esse vai ser um grande axioma, uma grande verdade que nós vamos repetir nessas aulas. O reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito. O reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito. Quando clamamos aqui por uma manifestação poderosa do alto, sim, nos indignamos e nos entristecemos e queremos o melhor para os nossos irmãos, quando clamamos por cura de enfermidades, sim, quando clamamos que pessoas possessas pelo domínio de Satanás sejam libertas, sim, isso está no bojo da nossa prática, mas o fundamento dessa prática, o grande objetivo, o objetivo maior dessa prática, não são meramente os sinais, porque Jesus mesmo em Marcos 16 diz que os sinais seguem os que creem. A gente vai falar hoje sobre fé, o bispo vai pregar hoje para a gente à noite sobre fé. Em Marcos 16 deixa claro que os sinais seguem os que creem, mas os que creem vivem nessa realidade do reino de Deus manifesto, onde o nosso alvo, a nossa busca no Espírito Santo é pelo poder
e a presença dEle. Por isso, mais uma vez eu repito, o reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o Deus enviado pelo Pai e pelo Filho para estar conosco nesse período do ainda não, até a segunda vinda de Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo como Deus sobre a nossa vida. Nós temos o Espírito Santo para revelar a nós o poder e a presença do próprio Deus Trino no nosso meio, manifestando a sua realidade. E isso nos leva, como aprendemos nessa primeira aula, pelo menos observando esse primeiro aspecto do Evangelho do Reino, que ele nos leva ao conhecimento íntimo e ao relacionamento com o Rei Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe o restante do seu domingo, dia do Senhor. Encerramos aqui a nossa aula. Eu espero que tenha acrescentado você. Foi um formato um tanto diferente do meu habitual de serviço aos irmãos. Creio que para a igreja, de forma geral, é um primeiro ensino, uma primeira aula que eu ministro aos irmãos. Eu espero que vocês tenham ficado acordados o tempo todo. O ritmo foi diferente, eu sei, porque trata-se de aula, mas espero que você tenha sido ricamente abençoado. Espero aqui, venha animado, venha com papel e caneta para a próxima aula, porque a gente vai ter muito mais conteúdo do reino de Deus para compartilhar. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Deus Santo, eu rendo ações de graças diante de Ti, por essa grande aula aberta, essa grande sala de aula, dentro dessa casa de oração que temos aqui, providencialmente, permitida a nós o acesso essa manhã. Muito obrigado, Deus, obrigado pelo privilégio de servir a Igreja do Senhor, nessa comunidade local, ICNV Vila, apoiando meu pastor, Bispo Weber, ladeado por irmãos e irmãs, servos do Senhor que congregam nesse lugar. Que em nome de Jesus, de fato, o reino de Deus se manifeste no poder e na presença do Espírito Santo no nosso meio. Senhor Jesus, vem com o teu reino, vem Espírito Santo manifestar a realidade do reino de Deus com poder e grande glória, de modo a tua doce e santa presença se manifestar em nosso meio. Que esse seja o anseio do nosso coração, que esse seja o nosso desejo maior, Pai, desfrutar da tua santa presença. Em nome de Jesus, eu peço que o conteúdo dessa aula, desse ensino, conteúdo didático aqui compartilhado, possa ecoar na prática e na pregação dos meus irmãos e irmãs. Porque o objetivo é esse: ferramentar a igreja a cumprir honrando o ministério de Jesus, seguir o ministério de Jesus, que graciosamente foi delegado a nós como suas testemunhas até a sua segunda vinda. Assim te oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Até às 18 horas.